A proximidade da Páscoa faz com que aumente a procura por ovos e outros produtos produzidos com chocolate. Os preços têm assustado o consumidor, que deve ficar atento para não cair em armadilhas. O advogado Júlio Moraes Oliveira vai esclarecer alguns direitos do consumidor neste período. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, André. Júlio, vamos começar falando do preço. Tem alguma previsão legal que proíba a cobrança de altos valores por ovos de Páscoa? Tem sim, André. A gente tem o artigo 39, inciso 5º, e o artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 5º fala que é proibido ao fornecedor exigir vantagem manifestamente excessiva, no caso, o preço elevado do produto, e o inciso 10 fala que o fornecedor não pode elevar o preço dos produtos sem justa causa. Então, existe previsão legal sobre isso. Inclusive, os fornecedores que atuarem dessa forma, eles podem ser enquadrados no crime de infração contra a economia popular e também no crime de infração contra a ordem econômica prevista na nossa legislação. E muitas vezes a gente vê, Júlio, que ao invés de aumentar o preço ou para aumentar menos, eles acabam reduzindo a quantidade de produto disponível na embalagem. E se houver essa redução, tem que constar na embalagem para o consumidor? Sim, esse é um fenômeno, André, que tem acontecido muito nos últimos anos, principalmente por causa da inflação, né, que está muito alta, e também por causa da falta de insumos no mercado de consumo, de um modo em geral. A gente tem denominado isso de reduflação, que é a redução dos produtos, né, a quantidade dos produtos. Nós temos uma portaria do Ministério da Justiça, que é a 329, que determina que quando o produto tem uma redução de quantidade, a embalagem desse produto deve trazer o percentual que houve de redução, né, quanto que foi reduzido, por pelo menos 6 meses, até que o consumidor se adapte àquela nova mudança. Geralmente, os fornecedores fazem isso de uma forma que o consumidor não perceba. A embalagem continua a mesma, o tamanho às vezes continua o mesmo, mas a quantidade de produtos tem sempre uma redução. Então, apesar de isso não ser proibido de ser feito, a gente tem essa legislação, essa portaria do Ministério da Justiça que obriga os fornecedores a comunicarem os consumidores na embalagem que houve uma redução por pelo menos 6 meses. E com relação aos ovos caseiros, que a gente vê muito nas redes sociais, as propagandas, quais os principais pontos que o consumidor deve ficar atento? Bom, a primeira coisa é, geralmente, quem vende ovos caseiros vai estar disponibilizando isso na internet. Então, o consumidor tem que ficar atento com isso, porque a gente tem, ultimamente, tem acontecido muitos golpes na compra desses produtos, né? Desconfiar de preços muito baratos, desconfiar de fornecedores que não tenham uma atuação muito específica sobre aquele determinado assunto, verificar se outras pessoas já compraram aqueles produtos, se não tiveram problemas. Então, tem que tomar um cuidado bem grande para fazer essas compras, porque nessa época aparecem muitos fornecedores, né, que realmente fazem os ovos, que realmente vivem disso, mas também aparecem muitos golpistas para poder, né, se valer dos consumidores aí. E as compras feitas pela internet, ô Júlio? Comprei um ovo pela internet, ele veio derretido, veio quebrado, posso devolver o produto? Pode sim. O Código de Defesa do Consumidor determina que o consumidor, quando compra um produto fora do estabelecimento comercial, ou seja, por telefone, na internet, por catálogo, né, de revistas e tal, o consumidor tem um prazo de 7 dias para devolver esse produto, independente dele estar quebrado ou não. Se ele tiver com algum defeito, com algum vício, aí sim ainda tem mais a possibilidade de devolução. Mas a possibilidade de devolução de 7 dias é independente do produto ter problema ou não. O Código de Defesa do Consumidor entende que, como o consumidor não teve contato físico com o produto, ele pode se arrepender na hora que ele vê o produto de perto. E aí existe, então, esse prazo aí de arrependimento de 7 dias para o consumidor poder devolver esse produto para o fornecedor sem custo nenhum para o consumidor. E você citou aí, né, alguns pontos que o consumidor tem que ficar atento ao se constatar uma irregularidade, seja um preço abusivo, redução da gramatura sem informar, comprou um produto que veio com defeito. Como que o consumidor deve agir e proceder para ter seus direitos resguardados? Bom, a primeira coisa é procurar os órgãos de defesa do consumidor, né? A gente tem os PROCONs nos municípios aí que o consumidor pode estar entrando em contato. Nós temos também uma plataforma que é a consumidor.gov.br, que é uma plataforma nacional, onde o consumidor pode fazer a sua reclamação pela própria internet
Só que essa plataforma normalmente só vão estar cadastradas grandes fornecedores, né? Lojas grandes, de grandes departamentos, é que normalmente estão lá. Para esses fornecedores pequenos, individuais, que normalmente fazem os ovos, a solução é mesmo procurar os órgãos de defesa do consumidor do seu município. Tá certo, Júlio. Muito obrigado pelos esclarecimentos e uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, uma ótima tarde a todos.